Boa noite, pessoal. Hoje, excepcionalmente, nós teremos aí um aulão, né? Vocês terão um aulão com a coordenação do curso. Então, a coordenadora me ligou, então vocês vão ter um aulão aí a partir das 20 horas. Então, a nossa aula de hoje vai aí, né, essa aula nossa síncrona vai aí até uns minutinhos antes das 8, tá? Então, lá por 10 para as 8, se eu tiver muito embalado aí, vocês, por gentileza, me avisem, ok? E então hoje eu vou entrar numa parte um pouco mais teórica, né, da informática, que seria redes. Então vamos trabalhar um pouquinho redes. Eu vou compartilhar a minha tela, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, você já pode abrir o áudio, já me pergunta e abre o áudio, já pode interromper a aula e a gente já faz essa interação, tá bom? Deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela e já abrir a apresentação. Para essa aula de redes, deixa eu ver se vocês estão me vendo. Vocês estão vendo a minha tela? Esse introdução aí desses slides? Opa, só um pouquinho que eu acho que chegou mais gente. Ah, beleza, obrigado, Kelly. É isso aí. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Vou tirar essa tela daqui e vou colocar essa daqui. Pronto. Eu fiz uma mudança aqui na minha tela, né? Eu coloquei numa outra tela vocês e coloquei nessa tela principal que eu estou gravando, né, os meus slides. Você pode me responder novamente se vocês estão vendo o slide? E aí a gente já dá continuidade. Estamos sim, professor, estamos sim. Obrigado, Eduardo. Joia. Então vamos lá. Para isso eu vou utilizar o livro do Kurose, né, do Ross, que um pouco diferente lá do livro do Tannenbaum, né, ele faz uma abordagem inversa, né, não mudou nada da forma da rede, né, mas ele aborda de uma forma invertida. Então ele começa a olhar de cima para baixo, por isso ele fala uma abordagem top-down. Mas na verdade são as camadas lá da rede, que nós vamos ver o que é. E essas camadas de rede ele trabalha de uma forma invertida. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre redes de computadores e internet, né? Uma das coisas que é um pouco complicada de você falar para uma pessoa que não conhece a internet. E existem ainda algumas, né? A pessoa pergunta o que é a internet, né? Como é que a gente vai explicar isso, né? Você pega uma pessoa já de 80, 90 anos, né, que não tem computador em casa, e você vai falar, isso é a internet. Como é que você vai explicar isso para a pessoa, né? Você vai falar, sei lá, coisa de computador, né? Então o que a nossa ideia, né, é mostrar essa atmosfera, né, e terminologia, né? Ou seja, o que é realmente a internet, para que a gente consiga ter essa visão, né? A internet é uma rede mundial, né, de computadores, onde todos os computadores se comunicam e dessa forma consegue compartilhar aí as informações, né? E aí, para que eles tenham essa comunicação, existem os protocolos. Então o que são esses protocolos, né? Vamos ver aí mais para frente. E a gente tem borda da rede e núcleo de rede. Nós vamos ver essas definições e essas separações são para que a gente compreenda, né, a forma como a informação sai de um ponto e chega aqui para a gente num outro ponto, tá? E aí o desempenho da rede, né? Muitas vezes a gente reclama, a internet está lenta, né? O meu provedor não presta. Mas a gente tem que analisar quais são os processos que estão envolvidos nisso e realmente se é o provedor ou se é uma máquina minha, né? Ou se é uma comunicação
falha entre a minha máquina, né, e o meu roteador aqui, no caso a rede interna da residência, ou no caso também a rede interna da empresa, né. E aí camadas de protocolo e modelos de serviço, tá? Então eu não vou entrar muito nessa parte de história. Lembrando que a gente hoje vai até um pouquinho antes das 20 horas. Então olha só. Não. Visão básica aí da internet, né? O que é a internet? Então eu tenho aqui uma rede móvel, né? Ou seja, o que é uma rede móvel? Ela não está plugada em um cabo que faça essa conexão, né? Então eu tenho uma antena transmissora e tenho aqui os aparelhos receptores, né? Então se você estiver lá, por exemplo, usando o seu telefone, né, ou está usando o seu notebook e não tem um cabo de rede ligado, né, você está usando uma conexão, né, wireless. Então por quê? A vantagem é que você pode pegar o seu computador e mover para o lado, você pode estar andando com o seu celular e estar assistindo a aula também, fazendo uma comunicação. Essa é a vantagem. A desvantagem é que ela fica mais lenta. Quando eu tenho um ponto, né, de roteamento, né, no caso, está lá na sua casa, você tem um roteador e tem várias pessoas plugadas nesse roteador. Esse roteador ele tem uma velocidade, né, e a porta de saída dele é a antena. Então, se eu tenho 3 equipamentos ligados na mesma rede, esses 3 equipamentos estão dividindo aquela velocidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está lento, mas você tem muitas máquinas ligadas no seu wireless. E se você tem as portas de comunicação físicas, né, aquela que vai ao cabinho geralmente azul, né, que é aquele cabo de par trançado, cada porta tem a sua velocidade. Então quando eu puxo aquele cabo e ligo na minha máquina, aquela velocidade daquela porta vai ser a velocidade que a minha máquina vai conseguir atingir, né? Se a minha máquina, obviamente, tiver a capacidade de atingir aquela máquina. Ou seja, eu não divido aquela comunicação com ninguém. E geralmente essa velocidade da rede em portas físicas ela é maior. Depois vocês verifiquem aí nas configurações do roteador de vocês, se vocês não tiverem mais o manual, né? Olha o modelo dele, pesquisa na internet. Então, se você tem um computador físico, o interessante é você ter um cabo passando, chegando até ele. Obviamente tem que ser um cabo de qualidade, né, para que ele não tenha perda de sinal, que nós vamos ver como que acontece, tá? Então eu tenho, né, a ISP regional e global, depois nós vamos ver. Eu tenho a rede institucional, que aqui pode ser onde eu tenho o servidor, por exemplo, pode ser o Google, né? Então o Google, quando eu faço a pesquisa, né, ele pode estar no servidor aqui, ele vem, responde e chega aqui na minha casa, né? E aí eu faço a pergunta, ele vai, responde, aí ele me dá os links de acesso a outras máquinas. Então eu tenho aqui a rede doméstica, olha lá, eu tenho um computador ligado fisicamente e eu tenho um wireless que está conectando num outro computador, né, um notebook aí com o wireless, tá? Então olha só, visão básica, né? Milhões de dispositivos de computação, e olha só que ele não falou computadores, né, mas dispositivos de computação, que hoje até o servidor, o seu celular é um dispositivo de computação, né? E todos eles estão conectados, né? São os hospedeiros, né, e os sistemas finais. Então o que eu tenho, né? Quando a gente fala, né, de servidor, né, ele está servindo, por isso que ele chama servidor. Ou seja, quando eu escrevo lá google.com.br e dou um enter, ele me traz aquela página inicial do Google. De onde vem aquela informação? Vem de um servidor do Google. Então esse servidor do Google que está aqui, ele manda a informação e aparece aqui na minha tela, que é o meu PC, ou o meu né, laptop, né, ou notebook, como a gente chama aqui no Brasil, ou um celular também, né, dessa forma. E eu tenho esses enlaces de comunicação, ou seja, enlaces são a forma de fazer uma ligação. Quando a gente fala link, né, ligação, né, ele tem esse enlace que é o caminho que essa comunicação passa, né? Então eu tenho pontos de acesso,
e tem os enlaces com fio, né? Então eu posso ter o ponto de acesso e os enlaces com fio e o enlace sem fio também, né? Opa, dei um clique a mais aqui, depois a gente fala deles. Então olha só, enlace de comunicação, fibra, cobre, rádio ou satélite, né? Então a fibra, né? Fibra, ela geralmente a gente ouve hoje muito falar sobre a fibra ótica, né? Então o que é a fibra ótica, né? Ela é como se fosse um fiozinho, né? Só que ele é de vidro, apesar dele ser dobrável, né? Muitas vezes, mas ele é de vidro. Então o que corre ali no meio daquela fibra de vidro é luz. Então a velocidade da transmissão daquela informação ela é feita por luz. Então provavelmente com certeza ela é feita à velocidade da luz, né? Porque ele é um equipamento, né, que transforma o seu dado, né, o seu bit lá, depois nós vamos ver o que é o bit e o byte, né? Ele transforma isso em pulsos de luz e manda, né, por essa fibra. A outra ponta que estiver recebendo esse ponto de luz, ele converte novamente em dados, né, em bits e bytes dentro do computador, e aí você está vendo a informação. E essa informação também, né, pode vir por um fio de cobre, que é geralmente aquele fiozinho azul de fio de rede, que a gente recebe a informação. Então lá no roteador, a placa de rede, né, lá no servidor, a placa de rede transforma aquela informação de dados, ele transforma em pulsos elétricos, que passa por um fio metálico, geralmente de cobre, por ter uma melhor qualidade, e aí chega na outra ponta por esse fio de cobre, e aí a placa de rede converte novamente em dados. E por rádio ou por satélite, né, é uma transmissão sem fio, ou seja, eu transformo esse dado meu em sinal de rádio, né? E esse sinal de rádio ele vai espalhando, né, pelo ambiente, né? E aí a outra máquina que tiver um captador desse sinal, ele vai e pega, assim como o rádio, como a nossa TV, né? Você liga a televisão, ela pega o sinal. Por quê? Porque tem um sinal de rádio, né, sinal de TV, né, no caso, passando aí por tudo quanto é lugar. Então você recebe este sinal, assim como o seu celular, né? O seu celular ele também recebe aquela informação. Se eu tiver algo que bloqueie esse sinal, né, o seu celular vai perder o sinal. Tá pra gente fazer um teste, né? Uma gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday é uma gaiola que ela interrompe o sinal. Uma gaiola de Faraday a gente tem no nosso forno de micro-ondas. Quem tiver forno de micro-ondas e quiser colocar o celular lá para testar, né, coloca o celular dentro do forno de micro-ondas e fecha a porta. Não liguem, porque senão vocês vão fritar o celular de vocês, né, e provavelmente também estragar o forno. Mas vocês podem perceber, deixem a tela ligada e vão ver que o sinal vai sumir, né, tanto o sinal do wireless quanto o sinal de comunicação, tá? Então todos esses enlaces de comunicação eles mandam dados, né, pra gente, de uma certa forma ou não. Então na fibra, né, ele está na velocidade da luz, no cobre ele está lá na velocidade elétrica e no rádio na velocidade de transmissão das ondas de rádio. E para isso, para essa informação chegar até a gente, né, ela tem uma velocidade. E essa velocidade a gente chama de taxa de transmissão. Quando eu tenho uma taxa de transmissão maior, ou seja, eu estou transmitindo mais informação, né, ou seja, mais rapidamente. Portanto, chega mais rápido para mim. Fácil a gente interpretar isso quando você contrata um sinal de internet lá para sua casa e aí você contrata uma internet de 10 megas. Né? O que são esses 10 megas? 10 megas de velocidade. Então eu tenho 10 megas que chega lá por segundo. Né? E aí eu quero mudar isso. Não sei se é segundo, agora não me lembro.
Eu quero uma taxa de transmissão de 100 megas, ou seja, 10 vezes mais rápido. Naquele mesmo período de tempo, né, ele vai me mandar 10 vezes mais informação. Só não confundam quando nas propagandas eles colocam lá, né, das operadoras de telefones mobile, telefones móveis, celulares, que eles colocam lá internet de tantos megas. Aí eles têm um limite de dados para que eles vendam para você. Então não é velocidade. Mas eles deixam isso um pouco oculto para confundir a gente e a gente achar que é velocidade. Aí você compra achando que a velocidade é grande e a velocidade é baixa, e você tem lá um limite de dados. Quando esse limite de dados extrapola, eles interrompem a sua conexão ou deixam muito lento, sei lá, aí o que eles vão falar. Então, essa taxa de transmissão seria a largura de banda, ou seja, né, eu tenho uma banda, né, que é onde corre os dados, a gente chama de banda. Se ela tem uma largura, se eu aumentar essa largura de banda, obviamente eu aumento a taxa de transmissão. Tranquilos? Então, quando vocês forem olhar lá, vai contratar um serviço de internet do celular, né, vocês procurem ver a largura de banda. Eles vão te apresentar lá os dados de limite de dados, e aí vocês procurem lá nas letras menores a largura de banda, que é a velocidade de conexão de vocês, né? Então, se você precisar de uma conexão mais rápida, né, talvez vocês tenham um certo problema disso, tá? E quem são os roteadores, né? O termo roteador vem de rotas, né? Quem faz a rota. Então o roteador, né? Quando eu mando uma informação, cadê o meu mouse? Está aqui. Mando uma informação daqui, desse servidor. Ele vem transmitindo, ele bate em um roteador, né? Esse roteador, eu quero mandar aqui, ó, para esse computador aqui na rede doméstica. O que ele faz? Ele fala, olha, o endereço é lá. Ele procura achar o melhor caminho, né? Ele vai buscar aqui, vai buscar lá, né? Busca esse roteador, ó, esse computador está ligado aqui, ó, nesse roteador. Então ele vem trazendo essa informação para cá. Isso a gente utiliza o endereço da máquina, né? Ou o IP. Depois nós vamos ver lá como é que ele trabalha isso dentro das camadas, tá? Mais para frente a gente aprofunda nesse item. Se eu estiver indo muito rápido com essas informações, vocês, por favor, me avisem, porque isso é uma coisa específica mais lá da área de computação, não é tanto da gente. Então é uma visão básica que a gente vai ver aqui, para que quando a gente estiver trabalhando, como nós, né, administradores, estivermos trabalhando lá, a gente compreender os termos que serão usados lá pelo pessoal da TI, tá? Então espero que fique claro. Não tiver claro, pode interromper a aula e perguntar. Aqui, né, são alguns exemplos de utensílios legais, mas isso aqui é do livro, né, do Kurose, aí já é de 2010, começa a ficar um pouco antiquado, né? Então, olha só, quando eu digo protocolos de comunicação, né, vamos lá para os elementos básicos, né? O protocolo. O termo protocolo, quando eu tenho esse termo protocolo, é a hora. Esse termo protocolo, né, a gente imagina alguma coisa, uma forma de comunicação. Por exemplo, né, se eu vou conversar com um amigo meu, eu tenho uma forma de comunicar. Chego, oi, como tá? Né? Como você vai? E aí eu já começo a falar. Mas se eu vou lá conversar com a rainha da Inglaterra, eu não posso chegar para ela, oi, como é que você tá? Eu tenho uma formalidade diferente de comunicação, né? Provavelmente tem que fazer referência, né? Aí todo um processo para que depois eu vá conversar com ela. Então isso é um protocolo de comunicação com a rainha, que é diferente do protocolo de comunicação que eu tenho com o meu amigo. Meu amigo é mais simples, mais direto, e o protocolo de comunicação com a rainha, ele é mais formal, né? Então, para que eu consiga
uma comunicação, eu tenho que ter um protocolo específico. E esse controle de envio e distribuição de mensagens, né, no caso do exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, né, de TCP/IP ou HTTP, né? Alguém já ouviu falar de HTTP, né? HTTP são essas páginas de internet, tá? Então, se eu tenho uma página HTTP, ela é a minha página da internet. Então, eu estou abrindo o meu browser lá, vou abrir o meu navegador de internet, eu abro lá a página do Google. Então, essa página do Google é a página de HTTP, né? Que é um hipertexto. Né? E então, o P do HTTP é de protocolo, né? Hipertext, não sei o que lá, protocolo, tá? Não lembro o outro teu o que era. Mas depois a gente pesquisa, não é importante a gente ficar decorando isso, mas sim compreender por que eles existem. Né? Então, o HTTP, né, tá aí para que a gente faça essa comunicação. Assim como o Skype, né, né, que a gente usava muito, né, hoje também o próprio Messenger, né, que a gente usa lá, como é que chama? O WhatsApp, né? O WhatsApp ou outro tipo de comunicação, né? Todos eles utilizam um protocolo de comunicação entre eles, tá? E internet, né? Rede de redes, né? Então, se eu tenho uma rede de computadores, pode ser aqui na minha casa. Eu posso, dentro da minha casa, eu conectar o meu celular junto com a minha TV, né? Se ela for uma TV que tem internet, né? E todos os equipamentos que são conectados na rede da minha casa, né? E essa minha casa, ela comunica lá com a internet, que é a rede que liga com todas as outras redes, né? Então, eu consigo pegar uma informação que está lá num outro computador do outro lado do mundo, né? Através dessa rede de internet. Então, vagamente hierárquica. Por quê? Né? Porque ela não existe hierarquia dentro da internet. Não existe um dono da internet. A internet, ela é uma rede que liga vários computadores. Só um pouquinho, gente. Pronto, voltei. Então a rede, né, ela é vagamente hierárquica porque não existe um dono dessa internet. E nesse caso, como não existe um dono, né, não existe uma hierarquia, não existe quem manda, né? Então você vai colocando e vai organizando. Os países, né, obviamente, eles têm um controle aí, né, sobre o que consegue bloquear ou não dentro do país. Mas se ele consegue bloquear dentro do país, e você pode lá usar uma navegação anônima dizendo que você está em outro país, né, enganando, vamos dizer assim, o local para você ver aquilo que foi bloqueado no seu país. Então, é uma forma de liberdade de comunicação, tá? A internet pública e privada, né? A gente tem eu posso ter uma intranet dentro da minha empresa, né? Ou seja, né, eu posso montar uma forma como se fosse de internet, mas dentro da minha corporação. E aí eu chamo de intranet, porque ela é interna minha. E eu posso fazer essa comunicação utilizando a própria internet para também comunicar as minhas filiais. Então, internet, né, ela vai estar pública. Quando eu falo intranet, é um termo muito usado aí pelo pessoal da TI. Se falar intranet, você já sabe que é a rede dentro da sua corporação, tá? Não precisa ser só no site onde você... dúvida aqui. Pode falar. Essa intranet que o senhor falou aí, não sei se é a mesma coisa, mas tem aquele negócio de bloqueio de certas páginas, certos locais. Seria isso a intranet? Tipo, o pessoal bloqueia certo tipo de acesso para ficar só aquilo que a empresa necessita? Ou não, é outra coisa? É em partes, tá, Diego? Tá certo. Isso que você está falando seria um firewall, né? Ou seja, ele vai bloquear e aí você tem um servidor lá que não deixa você acessar várias coisas de acordo com as necessidades da empresa também. Mas além disso, ele também pode montar
conexão. Por exemplo, né, se eu tenho um sistema de vendas, né, dentro da minha sede, e esse sistema de vendas eu utilizo em todas as minhas filiais, né? Então ele é um programa que roda em todas as filiais, utilizando aí uma comunicação, né, da rede da minha empresa. Então nesse caso, né, ela é uma intranet, porque ele também está conectando todos os computadores da empresa, tá? Então Entendi. é só isso. Mas bem lembrado dessa parte aí do firewall, né, e do bloqueio, porque eles vão controlar. Você não pode ficar acessando tudo porque, né, que você quiser, porque você não está na sua casa, né? Tem coisas, né, que pode ser até perigoso por causa de vírus, alguma coisa entrar dentro da sua corporação e gerar um problema mais sério, tá? Então, vamos continuar ali. Então eu tenho uma infraestrutura de comunicação, né, possibilita aplicações distribuídas, né, então eu posso fazer essas aplicações distribuídas, né, VoIP a gente usava muito há uns anos atrás, né, que era a voz sobre IP, né, seria uma telefonia por IP, e hoje a gente já nem usa mais isso porque o telefone também já é digital, tá? E-commerce e assim por diante, né? E serviços de comunicações fornecido às aplicações, né? Entrega de dados confiável da origem ao destino, né? Entrega de dados pelo melhor esforço, não confiável. Ou seja, né, eu posso ter aqui, né, um dado confiável que chega e um não confiável. Por quê? Se eu tenho um confiável, eu tenho que garantir em cada ponto que ele passa que a informação não sofreu nenhum dano. Então, por exemplo, se eu vou mandar um documento, né, né, da minha sede para minha filial, ou o contrário, né, ele é um documento. Estou mandando um documento aqui para vocês, por exemplo. Esse documento não pode chegar a vocês, né, faltando um pedaço, né, ou, né, com algum defeito, ou trocando alguma informação lá no meio. Ele tem que ser confiável. Tudo que eu mandar aqui para vocês, ele tem que chegar. Então, o documento ele tem que chegar. Então, mesmo que ele demore lá uns segundos a mais, não vai fazer diferença, né? Agora, se ele chegar com uma informação errada, faz diferença. Então, o que a gente tem que priorizar? A integridade do documento. Então, ele tem que ser confiável. E não confiável, né? Ou seja, eu preciso de mais velocidade na entrega. Exemplo disso seria um vídeo. Então eu estou lá assistindo um vídeo, né? Então ele não pode parar alguns segundos. Imagina aquele vídeo que você começa a assistir, ele dá uma travada. Aí daqui a pouco ele continua e trava de novo. Você não assiste, você desiste, você espera baixar, faz alguma coisa, né? Então eu preciso ter mais velocidade de transmissão. Aí nesse caso, né, eu priorizo o que? A velocidade. Então, se faltar um framezinho lá no meio do vídeo, ele dá uma pequena tremidinha, a maioria nem percebe. Se você perceber também, não faz diferença. E aí, então, a gente prioriza. Então, existem as formas de comunicação que a gente vai utilizar para isso, tá? Eu já falei aqui dos protocolos, né? Ó. E no caso dos protocolos humanos, né, nós vimos os exemplos lá de como eu vou conversar com um amigo ou como eu vou conversar com a rainha. Então tem lá os protocolos, né? Então eu pergunto, que horas são, né? E os protocolos de rede, né? Máquinas em vez de humanos, né? Toda atividade de comunicação na internet é controlada por protocolos. Por quê? Porque ela vai definir o tipo de comunicação, né? Então protocolos definem o formato, ordem de mensagens enviadas e recebidas entre entidades de rede, que são as máquinas que estão se comunicando, né? E ações tomadas sobre a transmissão e recepção dessas mensagens, né? Aí aqui no caso, então como é que ele vai receber? Então se eu abro um navegador de internet, ele vai trabalhar lá com o protocolo que nós já estávamos vendo antes, que é o protocolo HTTP, né? E então, né, o servidor lá está mandando no formato do protocolo HTTP e a máquina aqui também vai trabalhar com protocolos HTTP. Então olha só um exemplo aqui, né? A pessoa fala um oi, a pessoa responde o oi, ela pergunta que horas são e a pessoa responde 2 horas. Então isso aqui no tempo vai, conforme o tempo vai correndo.
E nas máquinas, como é que ele faz? Olha lá, ele faz uma solicitação de conexão TCP, que é outro protocolo de comunicação, né? Aí ele dá uma resposta de conexão TCP, né? E aí ele entra com o protocolo também HTTP, né? Porque ele dá um GET aqui e ele chama, né, uma página de internet no protocolo HTTP. HTTP faz parte aqui do protocolo TCP, tá? Depois a gente vê isso, não é importante para nós. E aí dessa forma ele responde com o arquivo. O que é o arquivo? É a página de internet, é a página que você acessou. Quando você digita lá www.nemate.br, que traz aquela página, você fez isso, né? Você solicitou, ele respondeu, aí você mandou isso aqui e a página vem para você. Aí isso faz, né? O software que faz, a gente só recebe. Mas o importante da gente saber isso é que para cada tipo de comunicação existe um protocolo. Então, existe o protocolo HTTP para as páginas, né? Existe o protocolo lá para e-mail, que são outros, eu uso inclusive outras portas que a gente pode bloquear ou não no nosso file, né? E-mail, vídeo, né? Aí FTP para transmissão de arquivos e assim por diante, tá? E aí a gente estávamos vendo, né, sobre as bordas da rede. O que é a borda da rede? Essas partes finais, né? São as pontas. Quando eu falo de borda, né, eu estou lá no limite, né? A borda de um barco é a lateral dele, né? Passando dali, terminou o barco e começa a água. Então a borda da rede é onde ela está terminando. E a comunicação é feita entre bordas de rede, né? Eu tenho um servidor e tenho o computador que quer receber essa informação. Então esse computador manda a informação, ele está numa borda da rede e ele conversa com a outra borda da rede, que é o servidor. O servidor responde para ele também. Então ele utilizando a borda da rede. E o núcleo da rede, né? Eu tenho as redes de acesso e o núcleo da rede, né, que a gente pode trabalhar juntos, tá? Ou seja, enlaces de comunicação com o sem fio, né, faz essa comunicação aqui diretamente com a borda da rede. E aí o núcleo da rede seriam o que? Os roteadores interconectados e as redes de redes, né? Ou seja, redes que estão conversando entre si. Quando a gente fala em roteadores, tá? Existem os roteadores de redes, né? Não é esse roteadorzinho que a gente tem aqui em casa, né, para fazer essa comunicação. Isso aqui seria o nome mais correto dele seria ponto de acesso, né? Access point. Então quando você vai lá comprar, né, comum chamar de roteador porque ele consegue rotear a informação dentro da sua casa. Mas, né, para a gente essa comunicação, né, ela vai estar dentro essa comunicação, né, feita aqui dentro da rede vai estar como rede de acesso, e aí depois ele joga para um roteador que vai ver a rota que ele vai fazer para que essa máquina aqui consiga sair a informação que eu mandei e pelo endereço eletrônico localizar o meu servidor. E o servidor, né, quando ele vai responder, ele já recebeu o meu endereço eletrônico, ele vem e faz a rota. Se algum ponto desse aqui interromper, ele consegue desviar, tá? Dependendo do tipo de comunicação. Se vocês estiverem fazendo uma VPN e cair uma comunicação no caminho, né, aí eu tenho que refazer a comunicação, eu perco a comunicação, tá? Então, bordas da rede, né, são as máquinas que a gente já viu, não vou ficar aplicando muito. Eu tenho lá o modelo cliente-servidor, vocês não vão falar muito nisso, né? Então o que é? Um software que eu faço a minha comunicação, né? Então eu posso fazer um programa. Eu loguei no programa, que nem vocês estão vendo aqui, né? Existe um servidor, né, lá do... Nós estamos usando o Google Meet, né? Tem lá o servidor do Google, né, gerando o que? Um aplicativo Meet, né? E todos os nós que temos o link com ele fazemos a comunicação e faz essa ligação entre nós todos, né? Isso é um servidor. Tem um servidor nos comunicando, né? Então a nossa comunicação vai para esse servidor e do servidor ela é replicada para todo mundo. Então quando vocês falam alguma coisa, né, vai para o servidor e o servidor replica para todo mundo, né? Como eu estou falando aqui, está indo a minha informação, a minha voz,
a minha tela está indo lá para o servidor do Google e o servidor do Google está repassando para vocês. Tranquilos, né? E aí tem o modelo peer-to-peer, né? Que é uma informação que ele vai, né, ele sai do modelo, né, de cliente e servidor e vai para uma conexão direta entre as máquinas. Então, vocês já devem ter ouvido falar de torrent, né? Ou o Skype era uma forma de comunicação também mais utilizada aí um tempo atrás. Mas o torrent era para eu baixar filmes, né? Quando a comunicação era um pouco mais lenta. Hoje a gente consegue assistir o filme direto, né? Mas eu podia baixar, né, um arquivo grande. Eu selecionava, né, um arquivo que eu escolhia e nos servidores desses torrents eles tinham a lista de quem tinha já baixado esses arquivos ou estava baixando, né? Então ele dividia em partes e se eu estava baixando esse arquivo em partes, né, então eu estava lá, o servidor ele tinha a lista de quais partes do arquivo eu já tinha. Então quando eu entrava para baixar, eu estava fazendo um download, eu também podia fazer o upload daquela parte. Então eu começava a baixar de todo mundo que tinha aquele arquivo. Então não era um específico de um servidor. Se aquele servidor fosse desligado, né, no momento em que depois eu já tivesse feito a sua comunicação e achasse quem já tivesse, né, o arquivo, a transferência de dados não era interrompida, tá? Só que a hora que eu desligasse, a hora que eu fosse ligar de novo, eu precisaria do servidor para fazer novamente a localização. Então o que a gente tem que lembrar, né? Largura de banda, né? Se é compartilhado ou dedicado. Então a gente tem lá a nossa comunicação, né? Se ela for compartilhada, né, eu posso só distribuir essa comunicação entre todas as máquinas. Se ela for dedicada, eu faço um link direto e faz uma comunicação direta entre a borda da rede, entre a máquina que está trabalhando e o servidor, tá? Ou a outra máquina também que está na borda da rede se comunicando. Não vou falar, né, sobre o monte de discados, né, porque acho que ninguém mais usa isso. A DSL, né, ou somente DSL, né, o A é de assíncrono, né, é uma forma de comunicação que a gente utilizava a linha telefônica, né, não usava o telefone. Eu podia falar pela voz, mas eu utilizava os fios do telefone. Além de ele transmitir a voz, ele transmitia também, né, o sinal, os pulsos elétricos, para que fizesse a comunicação entre os roteadores, tá? E aí, obviamente, isso também, né, ainda existe hoje, né? Mas aí eu posso ter lá a minha fibra de vidro ou o rádio, né? O rádio vai funcionar da mesma forma, né? Eu tenho aqui o modem de rádio e ele comunica direto com uma antena. Você tem uma antena apontada, né, para outra antena lá do seu provedor, e aí faz essa comunicação, tá? Não vamos entrar em detalhes disso, né? Mas olha só, arquitetura. Deixa eu ver se dá pra gente entrar aqui, isso é complicado, dá tempo, né? Então eu tenho um terminal, né, de distribuição dentro da minha rede, né? E aí ele vai distribuindo de casas em casa, né? Deixa eu ver se ele fala aqui, né? Eu tenho servidores, né? A gente não precisa entrar tanto, mas o que é importante aqui, eu posso ter uma coisa chamada backbone, né? O que é um backbone? Backbone da tradução lá do inglês, né, que vocês falam fluentemente. Backbone, ele é espinha dorsal. O que é uma espinha dorsal? É um ponto onde eu entro, né, eu tenho aqui, né, um link, né, a espinha, e depois as ramificações onde eu vou recebendo a informação. Isso pode ter dentro da empresa, né? Eu tenho lá, né, eu recebo a internet em um servidor de internet da minha empresa e eu distribuo essa informação, né, depois, né, ela vai ramificando em todos os pontos que eu tenho lá dentro da minha corporação.
tranquilos, aqui eu não quero entrar nesse negócio FDM e TDM, que é por tempo e por frequência, né? A forma de distribuição da rede. Deixa eu ver aqui que eu tinha que pular isso aqui. Acesso sem fio, né? Obviamente. Aqui vocês têm B e G, né? Esse aqui é o protocolo de comunicação da rede sem fio, 802.11. É quando você vai comprar o seu celular, ele tem lá A, B, G, N, C, né? Tem C também, tem várias letras hoje, né? E a forma de comunicação é a forma que você vai utilizar para ligar esse teu celular, né? Então, por exemplo, se eu compro um celular super moderno e ele lá tem uma taxa de transmissão altíssima lá numa rede N, 802.11n, né? Ou seja, né, ele precisa desse protocolo N. Aí o meu roteador, ele não tem esse protocolo N porque ele é mais antigo, né? O meu ponto de acesso, a gente já viu que chama ponto de acesso, ele tem lá a B e G, que nem está no exemplo ali. O que acontece? Não comunica, nem fala, não consegue nem conexão. Mas obviamente, né, sabendo disso, quem fabrica os celulares, os celulares mais modernos, ele tem a comunicação B e tem a comunicação N. Então, quando eu vou conectar com o meu celular, né, se o meu roteador não for lá o 5G, por exemplo, que eles falam, né, é que ele não tem aquela comunicação, né, que acho que eu não me lembro a letra que é do 5G lá, tá? Mas é uma dessas letrinhas aí do 802.11. Aí a gente sempre vê lá 5G. Aí se o seu celular tem 5G e o seu ponto de acesso também tem 5G, você faz uma comunicação em 5G bem mais rápida do que a comunicação normal, né? Se você tiver um celular mais antigo aí que não tem essa comunicação. Então o seu roteador vai ter também, eles fazem com os dois tipos de comunicação. Daqui a um tempo essa mais lenta acaba também sendo deixada para trás, né? Conforme as coisas vão evoluindo. Redes residenciais, né? A gente tem ali, ó, você tem um modem, né, que faz a comunicação. O seu roteador lá você pode colocar um firewall também, né? Mas lembrando que ele é o ponto de acesso que faz a comunicação entre as outras máquinas, tá? Meios físicos, né? Depois a gente vai falar sobre o bit, tá? Mas o bit, ele é a parte menor da informação, né? Ele é o ponto que está ligado ou desligado lá dentro eu vou colocar aqui, anotar para falar isso aqui próxima aula, né? Dentro da comunicação, tá? Então o bit, né? Ele vai ser transformado em um pulso. Pode ser um pulso elétrico, pode ser um pulso de luz ou pode ser um pulso de rádio, né? E vai se propagar até a outra ponta que vai receber essa informação, tá? Então o bit, ele faz isso. Aí a outra ponta recebe lá, né? No caso da fibra ótica, ele recebe o sinal de fibra ótica. Aí você tem lá o seu modemzinho de fibra ótica, você vê lá a luzinha dele piscando, né? Aí ele transforma, né, isso, se você tiver só o seu modem e o seu roteador for separado, tem um cabo que liga esses dois. Então transforma aquele pulso de luz, né, em pulso elétrico, passa por esses cabos aqui, geralmente azuisinhos, né, ou sim, lá conforme vem no seu equipamento, e manda para o seu roteador onde tem as antenas. Então ele transformou de luz para pulso elétrico, passou por esse cabo, chegou no seu roteador, ele transforma de novo em dado, e aí transforma em sinal de rádio que chega lá no seu celular que está conectado sem fio, tá? Então o bit, né, a ideia da transmissão de dados é essa, da informação que saiu lá do servidor chegar aqui na outra ponta da rede, né? Eu tenho um enlace físico, né, que fica entre o transmissor e o receptor. Enlace é o que? É a ligação, é o link, né? Enlace físico é esse link físico. Ele pode ser
né? A fibra ótica pode ser o seu cabo de rede, né? Você pode hoje colocar a fibra ótica dentro da sua casa, né? Se você tiver um modem lá, desculpa, se você tiver uma placa de rede de fibra ótica dentro do seu computador, você liga ele com fibra ótica direto, né? Com o seu ponto de acesso, que também vai estar transmitindo em pulsos de luz, né? Em fibra ótica. E o enlace físico ele também pode ser a atmosfera, né? O sinal de rádio ele está aí, né? Nem precisa de atmosfera, ele vai até transmitido no espaço, né? Mas ele consegue ser transmitido, existe um emissor desse rádio e um receptor. A hora que o pulso sai de lá de rádio, ele bate aqui no seu receptor, que ele pegou pelo ar, e ele vem para cá. O problema é que quando você tem isso, né? O seu sinal de rádio ele se espalha, né, até um certo ponto onde o seu transmissor consegue mandar. E isso geralmente atravessa as paredes da sua casa e vai lá, o seu vizinho pode ver. Se você abrir uma lista, né, de wireless que você tem lá no seu celular, você vai ver que você pega não só o seu, mas como vários outros. Por isso que a gente tem que usar uma senha, né, uma criptografia aí para que a gente tenha esse ponto seguro, né, para que os meus vizinhos não entrem. Qual que é o problema dele entrar, né? Primeiro ele vai usar a minha internet, ele pode invadir o meu computador, né? Pode tirar toda a minha informação, pode mandar vírus dentro do meu computador, né? Porque ele vai estar dentro da minha rede, né? Então é como se ele estivesse dentro da minha casa, tá? E aí eu tenho meio guiado e não guiado, né? Meio guiado que tem fio e meio não guiado, que é onde o sinal de rádio se propaga. Tranquilos? Conforme a gente estava conversando no começo da aula, acho que agora faltam uns 10 minutinhos, 8 na verdade, né? Vocês terão um aulão aí com a coordenação do curso de vocês, né? Então vai estar juntando lá não só a coordenadora, mas como alguns professores para fazer um aulão lá que ela me explicou, né? Que ela pediu essa hora aí a partir das 20 horas. Então vou liberar vocês um pouquinho antes, né, mas ainda dá tempo se vocês tiverem alguma dúvida também de perguntar. E aí na próxima aula a gente continua sobre isso aqui, depois eu tenho alguns trabalhinhos, porque como ela é um tema bem teórico, né, então se eu só fico falando, né, provavelmente vocês também se dispersam, né, e aí a informação acaba não entrando e a gente não atinge o nosso objetivo, que é a transmissão do conhecimento. Tranquilos? Dúvidas? Como é que estamos? Deixa eu tirar a apresentação aqui e voltar aqui para vocês. Vocês ainda estão me ouvindo? Estão por aí? Parar a apresentação. Joia. Estamos sim, professor. Beleza. Então, acho que vocês receberam esse link lá da coordenação para vocês irem para a aula, né? Da coordenação, esse aulão. Vocês receberam o link? Ou não? Ela me falou que ela ia mandar o link para vocês. Receber não. Dá uma olhada que parece que vocês vão ter um link, tá? Eu não recebi esse link, senão eu já compartilhava aqui pra vocês. Deixa eu ver se ela mandou. Não mandou nada aqui não. Mas é só entrar em contato com a professora, né? A coordenadora de vocês, a professora Heloísa, que aí ela já manda o link também. Mas ela vai entrar em contato com vocês. Mas dá uma perguntadinha lá pra ela. E aí vocês têm aí uns 5 minutinhos aí pra conectar, eu vou deixar vocês, né? Só se alguém tiver alguma dúvida aí é só pedir. Senão a gente já encerra por hoje. E aí próxima aula, quarta-feira às 21 horas. Tranquilos? Beleza, professor. Beleza. Valeu. Então boa noite, gente. Até quarta-feira. Boa noite. Boa noite.